Tecnologias facilitam serviços para as eleições, que serão realizadas no próximo dia 15 de novembro e vão mobilizar catarinenses aptos ao voto em diferentes regiões. Por causa da pandemia, houve também mudanças, como o treinamento de mesários feito à distância. As inovações ao Pleito 2020 vamos conhecer agora no Santa Inovação. Diferentes aplicativos, novos serviços, vídeos e outras ferramentas da tecnologia estarão a serviço da democracia agora em novembro, na eleição para prefeitos e vereadores. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essas e outras inovações ao pleito. E para falar sobre o assunto está conosco de forma remota o Heron Domingues, que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Santa Catarina. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Heron. Olá, tudo bem? Vamos lá, então, já começar perguntando o que a gente vai ter de novo, Heron, em relação às novas tecnologias, se comparado às outras eleições. Eu fiquei sabendo aí que só de aplicativos, são cerca de 5 aplicativos para a eleição 2020. O que a gente tem aí de novidade para essa eleição? Então, a pandemia, né, ela acabou criando oportunidades de melhoria em vários processos, né? Até a nossa própria conversa aqui já é uma das inovações, né? Em outras eleições estaríamos presencialmente conversando e trocando informações, né? Bom, os aplicativos, assim, são várias inovações, mas os aplicativos, já que foi a sua pergunta inicial, eu tenho como destaque o aplicativo que vai ser o que a gente pode considerar como o carro-chefe, aquele que vai ser mais usado na eleição, é o aplicativo chamado e-Título. Ele é um aplicativo que já existia na Justiça Eleitoral, a gente já utilizava como um documento de identificação. Só que agora ele ganha uma outra roupagem, ele ganha novas funcionalidades e ganha uma importância muito grande para o processo. Dentre as novas funcionalidades, nós estamos implementando um sistema de georreferenciamento. Então, o aplicativo ele detecta a posição que você está no globo, né, na sua cidade, para verificar se você está na sua cidade ou fora dela, na cidade que você vota ou fora dela. Uhum. Se você estiver fora da sua cidade e quiser justificar a sua ausência ao voto, você vai poder fazer através desse aplicativo. Na realidade, ele vai ser a principal forma de justificativa. Porque, mais uma vez, por conta da pandemia, nós vamos evitar que as pessoas que não precisem se deslocar até os locais de votação se desloquem. Então, perfeito. Quem tem que justificar, quem precisa justificar, ao invés de procurar uma sessão ou um posto específico, ela com o aplicativo na mão, na sua residência, quer dizer, sua residência não, né? Uma residência que não seja a sua, no local que não seja o seu local de votação, a sua cidade natal, onde ele vota, ele vai poder fazer a justificativa através do aplicativo de forma confortável. Uhum. Passada a eleição, esse aplicativo vai continuar sendo usado para a justificativa daquelas pessoas que vão apresentar um atestado médico, vão trazer uma outra informação acerca de não poderem ter participado da votação. Então, vejam que ele está vindo para ficar. Ele não é só para uso no dia da eleição, ele vem para ficar por mais tempo. Então, o TRE, através da geolocalização ali, ele consegue identificar se está distante da residência e, nesse caso, ele consegue justificar. Vamos explicar o processo, né? Só pode justificar a ausência ao voto quem não está na sua cidade, quem está fora do seu domicílio eleitoral. Uhum. Então, como garantir isso? O sistema vai pegar as coordenadas geográficas da posição do celular, uhum, e vai validar. Se eu estiver tentando justificar no meu domicílio eleitoral, ele bloqueia e diz que você não pode justificar por estar no seu domicílio. Uhum. Se eu estiver fora, ele permite. Uhum. É claro que a gente incentiva as pessoas a votarem, participar da democracia, é importante escolher seus candidatos, né? Mas sempre há pessoas que estão por algum motivo impedidas, viajaram por uma emergência, estão realmente fora, trabalhando fora do seu domicílio, não tiveram tempo de trocar o seu local de votação, né? Então, essas pessoas vão usar esse aplicativo e com essa nova tecnologia, com que está se embarcando nesse sistema, vamos chamar assim, né? Nós vamos ter a foto do eleitor vai estar lá registrada, uhum, os dados do cadastro vão estar lá colocados, e ele é um documento que ele serve como um documento oficial. Ele pode ser o teu documento do dia a dia. Eu preciso apresentar um documento. O aplicativo e-Título ele é válido para pegar um avião, por exemplo, para apresentar perante a polícia, para se identificar como um documento oficial. Mas no dia da votação, ele não isenta a apresentação de um documento oficial
o e-título, ou ele já está isentando agora nessa eleição? Não. Ele é um documento oficial, então eu posso, inclusive eu posso usar o e-título para me identificar na sessão eleitoral. Não preciso ter um documento de identidade, uma carteira de motorista, só o e-título é o suficiente? Só o e-título é o suficiente, é um documento aceito, né? Eu só tenho que abrir na hora ali e tal. Então, aproveitando a audiência do programa, né, eu já recomendo que as pessoas baixem o aplicativo e-título, já podem baixar. Baixem agora, com antecedência, ele vai se atualizando, vai ter mais umas 2 versões até a eleição ainda, a gente já sabe que tem 2 programadas, que elas vão sendo incorporadas novas tecnologias e novas questões de segurança. Então, mas já vão baixando para ter mais conforto, e elas se atualizam automaticamente, a pessoa não precisa fazer mais nada, basta ter o aplicativo no seu celular, no seu smartphone. Vou deixar uma pergunta no ar aí, a gente está falando muito de tudo informação na palma da mão, né? Essa eleição é uma eleição diferente devido à pandemia, mas os eleitores ali ao final, depois das 17 horas, encerrou, né, as sessões ali, as votações, todo mundo já vai querer, pela curiosidade, apuração, quem será que chega no segundo turno, quem que leva em primeiro turno, nas cidades, municípios que não tem segundo turno, quem que conseguiu ganhar a maioria dos votos ali. E eu gostaria de saber, depois de umas informações que a gente vai passar com relação a números, né, oficiais do TRE dessas eleições, se a gente também vai conseguir na palma da mão, no celular, ter acesso online, né, no tempo real dessas informações da apuração dos votos. Mas agora a gente vai acompanhar então alguns números dessa eleição 2020. Em função da pandemia do coronavírus, as eleições municipais de 2020 foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro, em primeiro e segundo turno, respectivamente. Santa Catarina tem 5,2 milhões de eleitores aptos a votar, número que representa 3,52% do total no Brasil. Do total de eleitores, 51,6% são mulheres. No estado, a maior parte dos eleitores possui entre 35 e 39 anos de idade. Serão 3.621 locais para votação, com mais de 13 mil sessões eleitorais e um número superior a 16 mil urnas disponíveis. Joinville é o maior colégio eleitoral do estado, com mais de 400 mil eleitores, seguido por Florianópolis e Blumenau. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina registrou um número recorde de candidatos. São 21.649 registros de candidaturas. Os eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 295 cidades. Bacana, né? Uns números aí bastante impressionantes, né, para o estado de Santa Catarina. E agora sim aquela pergunta, Heron. O eleitor aqui do estado vai conseguir na palma da mão, ou através de um aplicativo, ou através do site, no celular, acompanhar a apuração em tempo real? Bem, no TSE tem 2 aplicativos para esse tipo de... obviamente tem um site, né, para quem preferir acompanhar no site, verificar os dados de forma... A tela é um pouco maior, a pessoa está em casa e tal, mas se ele quiser acompanhar pelo aplicativo também, tem um aplicativo chamado Boletim na Mão, que é um aplicativo que aparece os resultados dos boletins, um a um, ele pode ir acompanhando vários boletins com a descrição do boletim de urna, né? E assim, para deixar claro, né, o boletim de urna é o resultado da votação numa sessão eleitoral. Às vezes as pessoas não... A gente fala o termo, mas as pessoas não conhecem, né? Sim. É aquela listinha que sai com o resultado de todos os candidatos que foram votados naquela sessão eleitoral. E tem um aplicativo chamado Resultados. Esse aplicativo chamado Resultados, ele é um espelho daquele que vai estar no site. Ali eu tenho de forma mais genérica, eu consigo mudar município, eu posso verificar um cargo específico, posso mudar inclusive de unidade da federação para acompanhar. Então, a ideia do TSE, nossa, né, como Justiça Eleitoral como um todo, é dar ampla divulgação dos resultados da forma mais rápida possível, elas vão sendo totalizadas, vão sendo divulgadas, né, para as pessoas acompanharem. A gente sabe que a eleição ela causa uma certa ansiedade, né, nas pessoas, ela mal acaba e todo mundo já quer saber o resultado, né? Quem ganhou, quem perdeu, né? É 1% das urnas apuradas e o pessoal está na frente, já está ansioso. Isso, já começa a soltar o... A gente até brinca, né? Já tem gente que já prepara lá o churrasco, já bota a cerveja para gelar, né? Mas é bom ter um pouco de parcimônia, tem que aguardar, né? Para ver o resultado mais próximo do final. A gente sabe que em municípios menores o pessoal se organiza, os partidos se organizam de forma que eles conseguem somar todos os boletins de urna de forma ágil, né? E conseguem ter o resultado, pelo menos, do prefeito de forma mais rápida. É claro que eles aguardam a nossa checagem, porque
nós temos a responsabilidade de fazer a checagem de todos os arquivos e toda a documentação para poder publicar o resultado de forma oficial, né? Uma novidade da eleição, que é algo que os partidos usam, esse boletim de urna que ele sai da urna, né, que ele sai no final da votação, a gente publica na própria porta da sessão eleitoral, uma via fica ali publicada, e outras são entregues a fiscais dos partidos que aparecem, que desejam, né? Esse boletim de urna ele tem um QR Code, e através da leitura desse QR Code, as pessoas podem fazer os seus somatórios, lendo todos os QR Codes do boletim de urna, e tendo as suas apurações, a gente chama de apuração paralela, né? Os partidos fazem, que algumas ONGs fazem, alguns isso antes do término, antes das 5 horas, durante o processo eleitoral? Não, isso após as 5 horas, a hora que sai o resultado, que a gente publica no boletim de urna. Faz a impressão ali do boletim. Quando ele sai impresso com o resultado ali, com os vários candidatos votados, né? No final tem um QR Code. O QR Code é o resumo, e esse resumo ele é mais facilmente lido nesses novos sistemas de leitura de QR Code e tal, e transformação em dados para análise. Né? Bacana, bacana. E com relação à leitura biométrica, né, que se falou muito nos últimos anos com relação à biometria, mas devido à pandemia, esse ano vai ter que mudar um pouquinho ali o formato. Como é que o TSE e o TRE estão pensando em utilizar ou não essa modalidade aí para facilitar nessas eleições 2020? Isso vale a pena esclarecer o que aconteceu, né? Assim, por conta de tudo que se conhece, do que se estudou né, com relação à prevenção do vírus, né? O TSE contratou assim, uma consultoria sanitária do Hospital Albert Einstein, várias entidades que lidam com o assunto, né? E eles recomendaram que a biometria fosse retirada do processo, porque ela poderia ser uma forte fonte de contágio. Porque seria no leitor biométrico eu teria as pessoas colocando a sua digital e através, né, do contato cruzado as pessoas poderiam se contaminar. Não é recomendado passar álcool nesse tipo de leitor digital, por isso não teríamos como limpar e dar uma certa garantia de que as pessoas não estariam se contaminando através. Imagina o trabalho também, né, Heron? Um por um, passou ali, tem que limpar um por um durante o dia todo em todos os colégios eleitorais. E quando se coloca álcool nesse tipo de leitor, ele prejudica a própria leitura da biometria. Mesmo que a gente conseguisse botar o álcool, a digital ficaria comprometida a leitura. Então, isso poderia trazer mais dificuldade para o processo, mais lentidão, mais dificuldade, mais gente se aglomerando, né? E exatamente o efeito contrário do que se deseja, que as pessoas cheguem lá, votem rapidamente, retornem para suas casas de segurança, evitando filas, aglomerações. Então, por tudo isso, tirando a biometria, se modificou, inclusive, o processo de habilitação do mesário, do eleitor para votar, e mudamos o fluxo de votação também, que é uma novidade. O fluxo ficou um pouquinho diferente, né? O eleitor chega, se identifica com um documento, que pode ser o e-título ou um outro documento em papel que ele tenha, ele não passa esse documento para o mesário, se identifica com esse documento, o mesário localiza esse eleitor no caderno de votação e na urna, digita habilita esse eleitor para votar. O eleitor ele é convidado a higienizar as mãos, assinar o caderno de votação, comparecimento. Ele pode ou não receber o comprovante, se ele quiser receber, ele recebe, se ele não quiser receber, não recebe, para evitar que as pessoas, né, se toquem, né, que o papel seja passado de um para o outro. Ele vai à cabine de votação, vota na urna eletrônica, no retorno passa álcool gel novamente e sai da sessão. Ou seja, ele entra na sessão, se higieniza, né, e sai higienizado. Então, foi o protocolo que se encontrou para evitar que as pessoas, para tentar diminuir qualquer risco de contágio entre as pessoas que vão votar. Nós imaginamos que é um protocolo seguro, e que as pessoas nesse processo não vão se contaminar por conta com a Covid, né, por conta desse processo que foi criado, dessa consultoria de segurança e de todas as normas que têm sido colocadas. Continuando nesse assunto da pandemia, para a gente finalizar esse bloco, então, a gente está falando muito na segurança do eleitor,
Também gostaria de saber se vão ser utilizadas, assim como utilizado em restaurante, hoje em dia, coloca uma luva descartável para fazer a votação. Estou pensando na questão ali das teclas da urna, mas você já falou que higieniza na entrada e higieniza na saída, né? E tem alguma inovação para a questão dos mesários que vão trabalhar nessas eleições, placas acrílicas, como a gente vê em supermercados, alguma coisa de isolamento, alguma inovação pensada pelo TSE e pelo TRE de Santa Catarina? Sobre os mesários, né, eles podem trabalhar com total segurança, que eles vão receber todos os EPIs que se conhecem para poder trabalhar de forma segura. Colocar a placa acrílica é praticamente inviável. Nós temos em torno de 14.500 sessões eleitorais. Então, as sessões eleitorais são montadas no próprio dia, pelo próprio mesário. Então, montar uma urna, uma cabine, montar um acrílico, seria algo inviável, sem falar no volume de material, né, que tem que ser encaminhado, e um custo até relativamente alto, né? Claro que o custo, comparado com a segurança, ele tem que ser Sim. pesado. Então, o que vai ser feito, né? Além do álcool que vai ser entregue para os eleitores, né, para poder se higienizar, o mesário vai ter um álcool gel próprio para a sua higienização, vai estar de máscara e vai usar aquele dispositivo chamado Face Shield, que já protege bastante, né, contra as gotículas de transmissão. O eleitor, ele fica a 1 metro de distância do mesário, no máximo, não pode chegar mais perto disso. Na própria fila, a gente vai colocar aquelas fitas no chão para distanciamento entre as pessoas, para organizar a fila. Perfeito. Então, assim, o que se conhece de protocolos de segurança vai ser aplicado na eleição. E a gente tem convicção de que isso não vai ter um impacto negativo, nem para eleitor, nem para mesário. Esse material, inclusive, já foi distribuído para os cartórios eleitorais, já estão separando e preparando para mandar para os seus locais de votação. Ok. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação. A gente está falando com o Eron Domingues, do TRE, ele que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado. E, Eron, a gente vai falar sobre denúncias no próximo bloco, os canais de denúncia. E, geralmente, quando a gente fala em denúncia, no dia da eleição, é sobre boca de urna. Mas será que durante a pandemia também tem outro tipo de denúncia? Não estão respeitando o distanciamento? Entraram na zona eleitoral sem máscara? Mas isso é para o próximo bloco. A gente volta já aqui na TVA com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo Eron Domingues, do TRE de Santa Catarina. Eron, deixei na saída do bloco anterior aí a pergunta sobre denúncias, né? Além da questão de boca de urna, a questão de isolamento, você já falou que vai ter as faixas de distanciamento. É possível algum canal de fazer esse tipo de denúncia, inclusive incluindo aí na pergunta também a questão das fake news, né? Que já é no pré-processo eleitoral e também no dia da eleição. Bom, vamos começar pela parte menos complexa. À vontade. que eu não sei qual é exatamente, mas ambas são complexas, né? Fake news, né? O tribunal, claro, há uma preocupação enorme com relação à disseminação de fake news. Na verdade, fake news para a sociedade em geral é uma preocupação enorme, né? Com a desinformação, né? A gente até mudou o nome para desinformação, porque se fosse fake não seria news, né? Não seria notícia, ela é uma mentira, né? Então a gente está chamando de desinformação. O tribunal trabalhou muito fortemente na eleição passada para responder todos os casos e coibir todos os casos que aconteceram de desinformação, né? E nesta eleição já está montado um gabinete de crise no tribunal, cuidando especificamente dessa parte de desinformação, para atuar de forma muito rápida e tentar evitar que a desinformação seja proliferada de forma como ela é, né? Tem estatísticas dizendo que uma fake news, uma mentira, uma notícia dessa, ela se prolifera 7 vezes mais rápido do que uma verdade, do que um fato. Mais compartilhamento, né? Ela é desastrosa nesse ponto, né? Porque você imagina várias mentiras sendo contadas, várias fakes sendo contadas, você nunca consegue correr atrás delas e dar a informação correta, né? E nós temos um comportamento social hoje interessante na sociedade, isso em geral, né? As pessoas consomem o tipo de notícia que lhes interessa, né? Verdade. Elas não procuram o contraditório, elas procuram sempre aquilo que está de acordo com as convicções delas ou com aquilo que elas imaginam ser a verdade, né? E isso é um problema sério para a gente, porque você imagina que a gente tem que cuidar de toda a parte da eleição, operacionalizar a eleição, dar as notícias corretamente
e responder ainda aquelas que são inverdades, e que são uma grande maioria, né? Mas eu Mas a recebi, gente então, eu recebi no meu celular ali, Heron, uma notícia que estou desconfiado que é uma fake news, que pode prejudicar um candidato ou pode prejudicar o processo. O que eu devo procurar? Qual o canal que eu devo procurar? Oficial. Assim, a primeira coisa que a gente sempre fala sobre isso é o comportamento social, né? Na dúvida, não compartilhe. Procure um canal oficial, procure uma entidade que tenha credibilidade, né? Porque cheque a notícia, na realidade. E hoje existem várias, né? Vários meios de comunicação colocam à disposição. Nós, no tribunal, vamos criar no nosso site está em elaboração, né? Um local, um repositório, onde vamos colocar as principais, algumas decisões importantes tomadas por juízes eleitorais e pelo próprio Pleno com relação a julgados sobre fake news que não são verdadeiras mesmo, né? São aquilo. Agora, isso não quer dizer que vai cobrir todos os casos, porque é praticamente inviável imaginar que a criatividade das pessoas vai ficar contida àquilo que a gente já conhece, né? Então, assim, a gente recomenda que procure o site do TRE, do TSE, procure outros órgãos que têm feito isso de forma voluntária, até mesmo para ter notícias e para poder debater o assunto com pessoas que contribuem para a democracia de forma muito positiva. Existe um aplicativo chamado Pardal. O aplicativo Pardal ele é para denúncias de propaganda irregulares. Aí já muda um pouco do fake news para propaganda. É do TSE o Pardal? Ele é do TSE, da Justiça Eleitoral, ele já está em uso, né? As pessoas que... não é simplesmente eu mandar ir, porque existem as notícias que são de fraude mesmo, de fraude eleitoral por algum motivo, e existem os boatos e as fofocas, vamos dizer assim, que as pessoas querem simplesmente falar mal do outro candidato e tentar prejudicar o outro candidato. Isso acontece muito em eleição municipal, isso é muito comum. É um comportamento que é da sociedade. Faz parte do jogo, infelizmente, né? É da sociedade, a gente tem que aceitar e tentar, né, mitigar de alguma forma, tal. Então, no Pardal, a pessoa tem que denunciar de forma fundamentada, né? Ela tem que pelo menos mandar uma foto ou um vídeo daquilo e se identificar, tá? Porque denúncias anônimas também não adianta, né? A gente vai perder tempo com a denúncia anônima que não é verdade e vai deixar, eventualmente, de coibir aquela que realmente ela é uma maléfica para o processo eleitoral, né? Então, o Pardal é um aplicativo destinado para isso. Tem os canais de comunicação do site também, do tribunal, que podem receber essas denúncias, e, claro, a gente vai tentar tratar. Acima de tudo, é importante lembrar que denúncia falsa também é crime, né? Ela pode ser investigada pelo juiz eleitoral, pelo promotor, e, eventualmente, a pessoa que fez uma denúncia caluniosa, ela pode sofrer as sanções por estar fazendo uma calúnia, uma injúria, né? É claro que isso é no âmbito criminal, é um âmbito da sociedade, mas o eleitoral, ele participa da sociedade, né? Com isso, não quero dizer que as pessoas se inibam de mandar denúncias, muito pelo contrário. Tendo indício de denúncia, mandem a denúncia, é que às vezes a pessoa não tem a noção. Inclusive, é bom que as pessoas procurem entender o que pode e o que não pode, né? Porque entendendo o que pode e o que não pode, fica mais claro de saber o que fazer e o que é ou não uma... E além das questões tecnológicas que a gente está abordando nesse programa aqui, de inovação e tecnologia, tem os canais tradicionais ali, que está na zona eleitoral, pode chamar um fiscal ali responsável também e reportar, né? E hoje em dia todo mundo está com celular também para registrar e ter documentado, Exato, né? Perfeito. Então, assim, não é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação logística, vamos chamar assim, né? Por conta da pandemia e dessa questão toda, o que a gente está imaginando? A gente quer que as pessoas fiquem o mínimo de tempo possível nos locais de votação. Então, nós vamos convocar, além dos mesários, um grupo de pessoas que nós estamos chamando de apoio logístico. Esse apoio logístico vão ser pessoas que vão ficar em determinados locais de votação, principalmente nos maiores, para dar uma certa orientação aos eleitores. E essas pessoas estão nos representando lá e elas podem, eventualmente, receber uma denúncia, passar o contato do cartório, né, para que o cartório apure essa irregularidade. Algumas coisas são muito graves que o próprio promotor de justiça ou o juiz se dirigem ao local para averiguar e resolver a situação. Não dá para ver todas, mas eles conseguem fazer um filtro e nas principais eles vão atuar. E a ideia realmente é essa, é atuar naquilo que for prejudicial, né? Porque ele é prejudicial para todos os lados, né? Para a sociedade, para o eleitor que fica enganado, para o próprio candidato que está trabalhando honestamente contra alguém que de repente está fazendo algo desonesto, né? Ok. Heron,
A gente já tem algumas eleições aqui, e Santa Catarina é referência, né, quando a gente fala disso, na questão das urnas eletrônicas, né? Mas passa a eleição, ano após ano, sempre tem alguém que traz ainda a dúvida, né, da credibilidade da urna eletrônica. Você que trabalha nessa área de tecnologia do TRE, para tranquilizar quem nos assiste agora aqui na TVAL, é um processo 100% seguro? Dá para confiar na urna eletrônica? Eu diria que ele é um processo 100% seguro, dá para confiar na urna eletrônica, mas eu queria complementar dizendo o seguinte: a urna eletrônica ela é uma parte do processo, porque isso tem que ficar muito claro. Assim, a urna eletrônica é o local onde o eleitor enxerga a materialização do seu voto, ele vê na tela em quem ele está votando. Mas ela não trabalha sozinha. A urna eletrônica trabalha com uma série de barreiras em seu entorno, uma série de sistemas, a gente chama de sistemas satélites, né, que orbitam a urna eletrônica, que garantem que o que chega na urna eletrônica chega de forma segura. Nós temos assim, o TSE, os tribunais têm investido muito em transparência do processo, chamar a sociedade para verificar os seus atos. A transparência, para mim, na minha opinião, é a principal forma de mostrar às pessoas, de evidenciar as verdades e de quem é transparente não está escondendo nada, né? Então, nós estamos mostrando o que estamos fazendo. Venham, fiscalizem, avaliem. Os partidos fazem isso. O TSE ele tem várias cerimônias no próprio Tribunal Superior Eleitoral de lacração de sistemas. Ele permite que a sociedade venha, organizada através de OAB, Polícia Federal, Ministério Público, partidos políticos, universidades, verifiquem os códigos-fonte dos sistemas da urna e dos sistemas de totalização, sistema de geração de mídias, inclusive assinem digitalmente conosco esses sistemas. Ou seja, quando alguém assina conosco digitalmente o sistema, ele tem uma parte da chave que ele consegue lá no final do processo, ou no meio do processo, verificar se o sistema que está sendo entregue para a sociedade é aquele que ele assinou. Uhum. Então, assim, se tiver qualquer alteração no meio do caminho, a chave dele não serviria. E ele poderia nos dar, olha, então, vocês mudaram o sistema. Isso nunca aconteceu nos 24 anos que a urna eletrônica existe, que o processo existe. Então, assim, existem diversas barreiras. As pessoas no próprio tribunal, do TSE e nos TREs, não têm acesso a todas as informações. Eu, por exemplo, não consigo acessar determinadas informações, eu não tenho acesso a mexer em determinados sistemas, porque não me cabe. Eu, como secretário de Tecnologia da Informação, não tenho direito a mexer com isso. Uhum. Ou seja, se eu quisesse fazer alguma coisa errada naquele sistema, eu não poderia, porque eu não tenho esse acesso. Então, segurança é colocada em camadas. Então, as audiências públicas, tudo é feito à vista dos fiscais. O próprio boletim de urna que eu falei para você no bloco anterior, ele é publicado e você depois pode ir lá no site do TSE comparar o resultado daquela sessão que a gente totalizou com o resultado que foi publicado na hora que saiu da urna eletrônica. Então, o processo todo garante a urna eletrônica segura e a única garante o processo todo seguro. E a legislação protege e nos dá o arcabouço legal necessário para que a eleição seja segura. Então, a alternativa, o que é? Seria votar no papel? É muito mais inseguro votar no papel. Não dá para voltar no tempo, né? É muito mais demoroso, né? Talvez não seja da tua época, mas eu me lembro, assim, quando eu era moleque, que meu pai passava uma semana, 10 dias, praticamente contando voto. Ele vinha em casa de madrugada, chegava de noite, saía de manhã cedo para contar voto. Quero aproveitar isso, Heron. Essa história pessoal aí, né? Em 2016, já trabalhava como secretário de tecnologia aqui em Santa Catarina. Eu era coordenador de infraestrutura tecnológica. De infraestrutura. Você se recorda qual foi o período que 100% das urnas foram apuradas em 2016 em Santa Catarina, não? No primeiro turno, salvo engano, foram 9 alguma coisa. 9, perto das 9 horas, né? 9:10, Esse e ano no segundo turno foi um pouco mais rápido. Foi perto das 18, 7h30. Perfeito, que não tem mais vereadores, é só prefeitos, né? E as pessoas estão treinadas, né? Elas já sabem o que fazer, o próprio eleitor já sabe, vota mais rápido. Perfeito. Esse ano tem um dado diferente, a eleição começa uma hora mais cedo, começa às 7 da manhã, estende um pouquinho o horário, continua até às 17 horas, o período final de votação. Você acredita que isso vai mudar em questão de período de apuração das urnas eletrônicas no Estado? Eu acho importante esse teu comentário, é bem importante destacar, assim. Uma novidade para a seleção é exatamente essa que você comentou. Nós estamos ampliando em 1 hora o tempo de votação. Antigamente começava às 8, agora começa às 7. Qual é a ideia? A ideia é que os eleitores se espassem mais ao longo do tempo, do dia, né?
para que evitem aglomerações e que votem de forma mais espaçada mesmo, e que lá perto das 5 horas, se não se tenha filas para votar. O ideal é não ter fila em nenhum momento do dia, mas não tendo nenhum tipo de fila às 5 da tarde, em condições normais, né? Porque nós temos que lembrar que nós temos 3.000 locais de votação, 3.600 locais de votação. Nós temos locais de votação que levam 2 horas e meia, 3 horas para chegar na sede do município. Nós estamos falando de Santa Catarina, que é um estado praticamente todo urbano, mas ainda temos locais assim. As pessoas que não conhecem o interior do estado não têm essa noção. Muitas vezes acham que é tudo com asfalto, tudo perto. Tem locais que dá 2 horas e meia, e se não chover. Porque se chover, tem que contratar trator, enfim, né? Então, isso tudo impacta na eleição, né? Um atraso ali atrasa todo o resto. Heron, Pode falar. Ah, tá. Não, aqui nessas condições normais, assim, a gente espera que a pandemia não traga grande atraso, mas nós estamos trabalhando com o mesmo horário sempre. A logística que a gente montou é parecida com todos os anos. Fechou. A ideia é por aí. A gente está com 30 segundos aqui para encerrar o programa, mas eu não posso deixar de perguntar isso para você, que é muito importante para quem nos assiste, a questão das pessoas com deficiência, né? A gente tem um dado aqui, que a nossa produção trouxe, que é bem importante, que cresceu perto de 90% em Santa Catarina o número de eleitores com deficiência, né? Um dado, né, bastante importante que não pode ser deixar passar de lado, né? Das 7 às 8, esse novo horário aí, pessoas mais idosas, que são grupo de risco de pandemia, pessoas com deficiência, é a orientação do TRE, do TSE, que utilizem esse horário? É mais cômodo? E tem algum aplicativo, alguma coisa diferente para esse público? A ideia assim, de ampliar 1 hora é exatamente para dar conforto para mais pessoas. Inclusive, a recomendação é que o pessoal do grupo de risco, ou idosos que queiram votar, ou quem tem algum tipo de comorbidade, né, que tente votar entre 7 e 10 da manhã. Nesse horário, a ideia é que eles tenham prioridade sobre... Já tem prioridade, mas eles tenham prioridade sobre todos os outros. Então, se serve para for as pessoas necessário... com deficiência também, Heron? Também pode. A deficiência ele tem, claro, ele tem a preferência já da lei, né? Ele pode entrar a qualquer hora na fila, mas se ele conseguir nesse horário, é melhor para ele, porque vai ser dado um atendimento prioritário mesmo. Assim, mas em termos tecnológicos, igual aos anos anteriores, às eleições anteriores, né? Não, sim. O que tem de novidade é só para o deficiente visual, que neste ano a urna vai ter um sintetizador de voz que vai falar o nome do candidato que ele digitar. Até a eleição passada, ela repetia o número do candidato. Perfeito. Dessa vez, ela vai falar o nome do candidato que ele está... Vai ter certeza que ele votou certo. Isso, para ter certeza que é aquele candidato que ele escolheu mesmo. Ok. Heron, infelizmente a gente está com o tempo encerrado aí, até estouramos um pouquinho, mas é porque é um assunto muito importante, né? E que traz a curiosidade realmente, tanto nossa quanto de quem nos assiste. Queria agradecer então ao Heron Domingues, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E aí, falta poucos dias aí para a eleição, desejar sorte aí no trabalho que vai ser árduo, né? Eu agradeço a oportunidade. O trabalho é grande, mas a gente tem cumprido tudo e vai dar tudo certo. E eu desejo a todos os ouvintes, os telespectadores também, e a vocês, saúde, sorte, e vamos vivendo e melhorando a cada dia. Tá certo. Muito obrigado, Heron. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TVAL e vote com consciência no dia 15 de novembro, então. A gente volta em breve com mais um programa Santa Inovação. Até lá!